Eu vou aproveitar para chamar aqui ao nosso Band News Station um especialista, um infectologista do Hospital Emílio Ribas, Dr. Jamal Suleiman. Muito obrigada por nos fazer companhia e nos ajudar a entender o que está acontecendo, né, Dr. Jamal? O senhor acompanhou a entrevista coletiva também e falou-se muito em transparência, em informação, em falta de informação e prejuízo para a população que se sente insegura diante desses fatos que estão sendo apresentados. Eu queria ouvir o senhor a esse respeito. Quais são os prejuízos para a população nesse momento diante desse impasse? Bom dia para o senhor. Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes. Pois eu acho que é extremamente grave esse tipo de postura nessa fase que a gente está da pandemia. Isso tem acontecido em alguns lugares do mundo e o Brasil, ao invés de usar os melhores exemplos, tem usado os piores exemplos. O que o Butantan faz, através da palavra do Dr. Dimas Covas, de novo, tentar desconstruir toda essa dificuldade que as pessoas têm de entender como é um processo de investigação clínica para vacinas, por exemplo. Quando ele chama atenção para eventos adversos são esperados em qualquer tipo de ensaio clínico. Não é por outro motivo que os ensaios clínicos têm as fases 1, 2, 3 e 4, que é a fase posterior, quando o produto já se encontra licenciado para uso em larga escala e os eventos continuam sendo monitorados. O Brasil sempre teve uma expertise muito grande, inclusive nessa fase, porque existe, para quem não sabe, um sistema de vigilância epidemiológica específica para a imunização. Então, veja, esse processo é extremamente complexo, ele tem que seguir determinadas fases e ele não pode sofrer esse tipo de abalo absolutamente desnecessário. Eu coloco aqui uma coisa que chama muita atenção. Quando a Anvisa interrompe um estudo, é competência da Anvisa. Só que todo estudo clínico, para ele ser aprovado em território nacional, ele precisa ser aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e pelos comitês de ética locais. E esses estudos que são duplos cegos, eles têm que ter um comitê independente auditor de dados, que recebe, no mesmo fluxo do que a Anvisa recebe, todas as informações acerca dos eventos adversos. E esse comitê que a Anvisa não tem, que audita os dados, é que vai dizer se aquele evento está ou não está relacionado àquilo que você está estudando. Porque tudo que acontece com um indivíduo, um sujeito de pesquisa, que é o nome do voluntário, não é cobaia, é sujeito de pesquisa, precisa ser reportado. Então, se ele tiver, por exemplo, ele está num protocolo de vacina contra a corona, e ele tem uma dor de dente, isso é um evento adverso, que obviamente não está relacionada a dor de dente com a vacina. Mas não está mesmo relacionado? Este comitê o que vai fazer? Ele vai monitorar todas essas informações para definir se aquela dor de dente se relaciona ou não se relaciona com o uso do determinado produto. Isso é assim para qualquer produto que usa em seres humanos. Então, você veja, não é uma decisão que deve ser tomada de afogadilho e menos ainda uma comunicação na rede de imprensa, porque isso é um fluxo que deve... A primeira pessoa a ser comunicada é o investigador e o grupo de onde saiu essa notificação. E só para encerrar, Carla, é fundamental que as pessoas entendam que essa comunicação de evento adverso sério, ela tem 24 horas para ocorrer. Nunca mais do que 24 horas, sob pena de uma punição severa para o centro que deixou de comunicar. Então, você veja a complexidade desse processo. O Dr. Dimas pontuou que isso foi, no dia, se eu não me engano, 6 de novembro, essa comunicação. O encaminhamento, exatamente. Provavelmente foi recebida no dia 5 e imediatamente isso foi repassado, porque é assim que precisa ser, que é para garantir a integridade do sujeito de pesquisa. Então, no mínimo, eu até agora ainda estou um pouco confuso, porque eu sou
um pesquisador auditado 2 vezes pelo Federal Drug Administration, que é o órgão de controle dos Estados Unidos, e ensaio clínico aqui no Brasil. É um dos poucos no mundo, inclusive, que foi auditado 2 vezes. Então, esses processos, eles são extremamente rígidos. E eu não tenho conhecimento de nenhum ensaio de fase 2 e 3 que tenha sido interrompido pela Anvisa, né, sem que a Data and Safety Monitoring Board, que é esse comitê independente de dados, que tem uma sigla chamada DSMB, não tenha sido a origem primária dessa interrupção. Nos 2 outros ensaios de vacina, só para você saber, e os ouvintes, quem interrompeu prioritariamente os ensaios foi exatamente esse comitê independente. Então, vejam, há algo mais nesse ar que eu acho que a gente precisa esclarecer sob pena de perder a credibilidade. É essa grande pena, né, doutor Jamal? Afinal de contas, a Anvisa sempre foi uma referência técnica. E por tudo que a gente ouviu e que o senhor está referendando, todo mundo agora virou um pouco de sommelier de vacina. A Carla usou muito bem essa expressão, né? Ninguém nunca acompanhou tão de perto um processo como esse que o mundo está passando agora até que chegue a uma vacina contra o coronavírus. Agora, não está claro, pelo que o senhor está explicando e pelo que o pessoal acabou de dizer nessa entrevista, né? Por que a Anvisa determinou a interrupção? Não era para interromper o processo, é isso? Veja, se esse evento adverso está relacionado com o determinado produto que você está investigando, num universo de 10 mil indivíduos, não faz sentido você interromper. O Dr. Dimas está pontuando, ele deu algumas pistas de que provavelmente seja uma mulher, né? O Gabardo, inclusive, fala nesta paciente. Então, provavelmente fosse uma mulher. Como o critério anterior é a idade fértil, né, são pessoas abaixo de 60 anos, então você vê o espectro de riscos que fazem parte de qualquer processo de investigação de novos produtos. Então, se essa pessoa morreu, digamos que ela esteja, e esse ensaio clínico ele é controlado com placebo. Então, um grupo recebe vacina, que, aliás, nessa plataforma de produção, é importante lembrar, a probabilidade de um evento adverso sério é remotíssima. Esse é um complicador para você avaliar eficácia, inclusive, né? Tem as vantagens de ser um processo de domínio amplo, o mundo inteiro usa isso, porque não é um vírus vivo, então é um processo relativamente simples, mas que tem que passar por esse processo da fase 3. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que se ela não estava no grupo de vacina, se isso é um placebo, e ele explica isso muito bem. Digamos que ela tenha infartado, né? Ela recebendo o placebo e infartou, o placebo é incapaz de desenvolver de provocar esse evento. Então, ela não estava, não tem nenhuma relação, é zero a relação em relação àquilo que você está estudando. Se você já tem essa referência, que é o que esse comitê independente recebe, e é ele que quebra o cego, porque quem administra não pode saber se aquele A, B ou C está recebendo o produto imunizante ou placebo. Né? Quem aplica, o centro que está fazendo ensaio clínico não pode ter essa informação, porque isso coloca um viés na investigação. Quem sabe é esse grupo que sabe direitinho quem está num braço e quem está no outro. Então, se já sabe que não recebeu vacina, que foi o que aconteceu, por exemplo, em outros imunizantes, que foram interrompidos pelo comitê auditor externo, não faz o menor sentido. Isso só traz prejuízo e eu, como investigador, sinto muito, porque a gente precisa ter produtos. Né? Não importa, o presidente eleito dos Estados Unidos pontuou isso muito bem, eu tenho dito sistematicamente, o vírus não escolhe a sua cor partidária. Você é direita, esquerda, gay, hétero, homem, mulher, adulto, criança. Ele infecta humanos. Então, se a vacina é da China, da Rússia, do Brasil, dos Estados Unidos ou da Alemanha, isso não faz a menor diferença, contanto que ela funcione. Né? Então, é isso que a gente precisa ter clareza. Nós não podemos partidarizar isso, sob pena de ter uma pandemia fora de controle.
Doutor, muitas vezes essa frase foi repetida na entrevista coletiva. Efeito adverso grave que não tem relação com a vacina. Uma mudança nos protocolos administrativos que normalmente são feitos, né, nessa comunicação entre laboratório e Anvisa, pelos elementos que nós temos até agora, o que explicaria essa suspensão? Somente fatores políticos, na opinião do senhor? Carla, eu quero acreditar que não, porque a Anvisa é uma agência regulatória. Se a gente colocar essa variável nesse cenário, isso pode ser é um precedente extremamente grave. Eu quero acreditar que não. Quero acreditar que tenha sido inexperiência de gestor, porque não vai ser uma coisa boa se houver o componente político nessa história toda. A Anvisa não pode ser partidarizada. A Anvisa precisa ser uma instituição independente de governo. Precisa ser uma instituição da nação, como devem ser as agências regulatórias. Então, eu ainda tenho dúvida, eu preciso ter mais dados para a gente poder ter segurança disso que a gente está falando. Mas eu, num primeiro momento, como tem vários setores da administração que tem uma inexperiência na gestão, quero acreditar que tenha sido isso. Doutor, uma última pergunta. O Hospital Emílio Ribas está fazendo uma nova fase de recrutamento, né, para receber voluntários, profissionais da saúde. Vai ser feita algum tipo de nova comunicação, alguma alteração na comunicação com essas pessoas para trazer mais segurança, né, para os voluntários e para os próprios voluntários que já fazem parte desse estudo? O senhor tem essa informação? Sim, esse papel, Carla, de novo, ele é cotidiano. Ele não é um fenômeno que acontece em função disso. Obviamente, com base nesse clima de insegurança que foi instaurado, nós vamos fazer essas comunicações para que as pessoas fiquem seguras. Porque, de novo, é uma instituição com 140 anos de história, que é o patrimônio da população de São Paulo, e as pessoas sabem que a referência é uma referência segura. Então, eu quero aproveitar esse espaço e dizer, podem ficar absolutamente seguros que todos, sem exceção, como é a história da instituição, vão estar amparados nesse processo todo. Então, logo, toda essa cortina de fumaça se desfaça, que de novo se reabra o recrutamento, que as pessoas se sintam seguras, porque é assim mesmo que a ciência evolui. Então, nós sempre demos a garantia e vamos continuar dando a garantia. Podem estar absolutamente seguros, porque o produto vem de uma empresa extremamente séria, não é uma situação que as pessoas não sabem de onde vem. Aliás, foi um dos primeiros produtos a ter publicação em revista que não era da China, já que é o temor. Então, os primeiros dados foram publicados imediatamente, auditados por um corpo técnico extremamente competente, e eles estão disponíveis para o mundo inteiro ver. Então, não tem nada por baixo dos panos, é absolutamente seguro. Perfeito. Esse é o Dr. Jamal Suleiman, infectologista do Hospital Emílio Ribas. Eu acho que eu cometi um erro aqui, eu falei recrutação, não, é recrutamento, né, desses Mas deu para entender, deu para entender. Desculpa, viu, doutor Jamal Suleiman, muito obrigada pela atenção aqui com os ouvintes da Band News FM. A gente segue acompanhando, né, as atualizações, e a gente torce para que num próximo momento a gente volte a conversar com o senhor, trazendo boas notícias, né, trazendo informações seguras aqui para os nossos ouvintes. Bom trabalho para o senhor. Para vocês também, um bom dia. Um bom dia.